O povo que está falando que nossa bandeira não será vermelha. Jamais será vermelha, pode ter certeza disso. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Acabou, porra! Entenda quais supostos crimes Jair Bolsonaro cometeu para ser julgado. Nos próximos minutos, vamos desvendar a cronologia secreta dos eventos que levaram Bolsonaro da cadeira presidencial ao banco dos réus. Fique comigo até o final para entender não apenas como Jair Bolsonaro foi condenado, mas também como uma teoria da conspiração sob infiltrados no 8 de janeiro ainda ecoa nos corredores do poder e como uma retaliação internacional vinda dos Estados Unidos mirou o homem que se tornou o maior adversário de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes. No dia 30 de outubro de 2022, o Brasil elege Luiz Inácio Lula da Silva como seu novo presidente, pela margem mais apertada da história. Para milhões de apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro, o resultado é inaceitável. Enquanto o vencedor discursa, o perdedor se cala. Por 45 horas, um silêncio ensurdecedor emana do Palácio da Alvorada. Quando finalmente fala, Bolsonaro não parabeniza o oponente. Ele valida os sentimentos de seus apoiadores, falando em justiça no processo eleitoral. Foi a faísca. Em todo o país, acampamentos surgem em frente a quartéis do Exército. Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo pedem por uma intervenção militar. Eles não queriam aceitar a transição de poder. Enquanto isso, nos bastidores, a tensão escalava. Relatos posteriores de investigações da Polícia Federal apontariam para uma reunião no Palácio, onde se discutiam minutas de decretos para um golpe de Estado, visando anular as eleições. O plano, segundo as investigações, envolveria prender autoridades como o ministro Alexandre de Moraes. Em 30 de dezembro de 2022, a 2 dias de entregar a faixa presidencial, Bolsonaro toma uma atitude sem precedentes. Ele embarca em um avião da Força Aérea e voa para a Flórida, nos Estados Unidos, quebrando o tradicional rito democrático. Ele não passaria a faixa. Para muitos, foi um sinal de que ele não se responsabilizaria pelo que estava por vir. Ele deixava para trás um país em chamas. No dia 8 de janeiro de 2023, o que começou como mais uma manifestação se transforma em um dos dias mais sombrios da história brasileira. Caravanas de todo o país chegam a Brasília. A marcha em direção à Praça dos Três Poderes começa como uma aparente calma, mas a barreira policial é rapidamente superada. A multidão invade o Congresso Nacional, quebrando vidraças, destruindo obras de arte e vandalizando gabinetes. Em seguida, o alvo é o Palácio do Planalto, a sede da presidência. Portas são arrancadas, salas são reviradas. Por fim, a Suprema Corte, o STF, é invadida. O plenário é depredado, cadeiras dos ministros são arrancadas e a toga original de Rui Barbosa é levada como troféu. Por ora, o coração da República esteve nas mãos dos manifestantes. A resposta do Estado foi dura. O presidente Lula decreta intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Mais de 1.800 pessoas são presas, levadas em um ônibus para a Academia de Polícia Federal. Começava ali a maior operação de investigação e punição da história recente do país. Quase imediatamente após as imagens da depredação chocarem o mundo, uma contranarrativa começou a seguir em grupos de redes sociais. A teoria era simples e poderosa. A violência não foi causada por patriotas, mas por infiltrados de esquerda, supostamente ligados ao PT, que se misturaram uma multidão para causar o caos, culpar a direita e justificar uma repressão massiva.
Vídeos de um homem quebrando um relógio raro no Planalto ou de outros depredando o plenário do STF eram analisados à exaustão. Buscavam-se provas de que eles não pertenciam ao movimento. A figura do agente provocador se tornou central. Mas o que as investigações oficiais mostraram? A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República analisaram milhares de horas de filmagens e os celulares dos presos. A conclusão esmagadora das investigações e dos julgamentos que se seguiram foi que os condenados pela depredação eram, em sua vasta maioria, apoiadores declarados do ex-presidente que viajaram a Brasília com o intuito de contestar o resultado eleitoral. As sentenças proferidas pelo STF foram severas, com penas que chegaram a 17 anos de prisão por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Para a justiça não havia dúvida sobre a autoria dos atos, mas para uma parte da população a teoria dos infiltrados permanece viva como um fantasma sobre a história. O 8 de janeiro foi o catalisador. As investigações sobre os atos levaram as autoridades a olhar para quem teria sido o autor intelectual, o grande incentivador daquele movimento. O nome de Jair Bolsonaro estava no centro de tudo. A primeira grande derrota veio em junho de 2023. O Tribunal Superior Eleitoral julgou Bolsonaro por uma reunião que ele realizou com embaixadores em julho de 2022, onde ele, como presidente, atacou sem provas a segurança das urnas eletrônicas. Por 5-2, o TSE o declarou inelegível por 8 anos. Foi um golpe devastador, tirando-o das próximas 2 eleições presidenciais. Mas a inelegibilidade era apenas o começo. A frente criminal se avolumava. O caso das joias sauditas. A investigação sobre joias de luxo recebidas da Arábia Saudita e que não foram declaradas como acervo da União, com suspeitas de que assessores tentaram vendê-las ilegalmente nos Estados Unidos. As provas decisivas foram as seguintes: rastreamento do dinheiro pelo FBI. A investigação da Polícia Federal, em cooperação com o FBI nos Estados Unidos, rastreou a venda de um relógio Rolex cravejado de diamantes, parte de um dos kits de joias da Arábia Saudita. Foi comprovado que o relógio foi vendido por Mauro Cid em uma loja na Pensilvânia e o dinheiro da venda, cerca de $68 mil, foi depositado em uma conta no nome de seu pai, o general Mauro Lourena Cid. A Operação Resgate. Mensagens e áudios recuperados pela Polícia Federal revelaram uma operação desesperada para recomprar o Rolex depois que o Tribunal de Contas da União ordenou a devolução de todos os presentes. O advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, viajou aos Estados Unidos para comprar o relógio com dinheiro em espécie, uma clara tentativa de ocultar provas. Múltiplos kits. A investigação revelou que não se tratava de um único caso, mas de pelo menos 4 kits de joias de altíssimo valor que entraram no Brasil sem serem declarados. A defesa de que eram itens personalíssimos foi desmontada quando ficou claro que eram presentes oficiais para o Estado brasileiro, configurando o crime de peculato, desvio de bem público por funcionário público. A fraude nos cartões de vacina. Sua filha e assessores, confissão e dados do sistema. Mauro Cid confessou ter ordenado a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema Conect SUS para Jair Bolsonaro e sua filha mais nova, Laura. A quebra do sigilo dos sistemas comprovou a fraude, mostrando os 2 dias e os responsáveis pela inserção dos dados falsos. O motivo claro.
A investigação demonstrou que a fraude foi cometida para que Bolsonaro e sua família pudessem gerar certificados de vacinação em inglês, um requisito para entrar nos Estados Unidos na época, país para onde ele viajou em 30 de dezembro de 2022. A trama golpista. A investigação mais perigosa de todas, baseada na delação premiada de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Ela detalhava as reuniões e os planos para anular as eleições e impedir a posse de Lula. A delação de Mauro Cid. A confissão do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, foi o epicentro da investigação. Cid entregou aos investigadores um roteiro detalhado das reuniões, participantes e ordens diretas de Bolsonaro. Ele confirmou que o ex-presidente liderou pessoalmente os encontros onde a chamada minuta do golpe era discutida e aprimorada. Essa minuta era um decreto que previa a prisão de autoridades, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, a anulação das eleições e a instauração de um estado de sítio. Os depoimentos dos comandantes. A prova mais contundente contra a defesa de Bolsonaro veio de onde menos se esperava. Os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, General Freire Gomes e Brigadeiro Batista Júnior, em depoimentos à Polícia Federal, eles confirmaram sob juramento que participaram de reuniões com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, onde lhes apresentou a minuta do golpe e pressionou diretamente as Forças Armadas a aderir ao plano de ruptura institucional. Ambos afirmaram que se recusaram a apoiar a trama e que o general Freire Gomes chegou a alertar Bolsonaro que tomaria medidas legais, voz de prisão caso ele tentasse prosseguir. O vídeo da reunião ministerial. A Polícia Federal recuperou um vídeo de uma reunião ministerial no dia 5 de julho de 2022. Na gravação, Bolsonaro é visto pressionando seus ministros a usarem suas respectivas pastas para desacreditar o processo eleitoral antes mesmo da votação ocorrer. Ele afirma que o Brasil se tornaria uma grande guerrilha e que era preciso agir antes que a desgraça acontecesse. Para os investigadores, foi a prova de que a trama golpista não foi um ato de desespero pós-derrota, mas um plano premeditado. Ao longo do ano de 2024 e início de 2025, o cerco se fechou. Com provas robustas e testemunhos-chave, a Procuradoria-Geral da República apresentou as denúncias formais ao STF. O julgamento que parou o Brasil ocorreu em meados de 2025. Com base nas evidências da trama golpista, Jair Messias Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A sentença, um marco na história, determinou uma longa pena de reclusão. O ex-presidente que um dia comandou a nação agora enfrentava a perspectiva de passar o resto de seus dias atrás das grades. Enquanto a justiça brasileira encurralava Bolsonaro, uma frente de batalha internacional se abria a aliados do ex-presidente dos Estados Unidos, incluindo congressistas do Partido Republicano, iniciaram uma campanha de forte pressão contra o que consideravam uma perseguição política, liderada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eles acusaram Moraes de abuso de autoridade e censura, e para isso invocaram uma das mais temidas ferramentas de sanções do mundo, a Lei Magnitsky Global. Essa lei permite que o governo dos Estados Unidos congele ativos e proíba a entrada de indivíduos estrangeiros que cometem violações de direitos humanos ou atos de corrupção significativos. A solicitação formal foi feita ao governo americano a aplicar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. A pressão diplomática foi imensa e a retaliação direta
direta e poderosa tentando deslegitimar as decisões da Suprema Corte brasileira no cenário mundial. Foi a última cartada na guerra travada entre o bolsonarismo e o sistema de justiça. Mas qual será o destino final de Jair Messias Bolsonaro? Da presidência ao exílio autoimposto, da fúria nas ruas à condenação histórica. A jornada de Bolsonaro e seus apoiadores redesenhou o cenário político brasileiro. Ela deixou um país dividido, instituições feridas e um legado de desconfiança que perdurará por gerações. A história ainda está sendo escrita, mas a cronologia dos fatos mostra uma queda vertiginosa alimentada pela retórica, acelerada pela fúria e selada pela lei. Esta é uma história complexa, com muitas camadas que precisam ser discutidas. O que você pensa sobre esses eventos? Foi justiça ou perseguição? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, queremos ouvir a sua voz. E se este vídeo te ajudou a entender melhor os fatos por trás das manchetes, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. E o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações profundas. Acabou, porra!